Então, meus irmãos, eu não combinei nada com o Vinícius, vou parafrasear alguns aí, né? Mas essa música que ele tocou no começo, Rompendo em Fé, tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, né? Eu queria falar para vocês, de uma forma descontraída, sobre dois pontos que eu vejo na igreja, é a minha visão, que às vezes se confundem um pouco com alguns sentimentos que não são esperados do cristão. Eu estou falando de humildade e de força. A gente tem um Deus que nos instrui a ser humildes, mas que também nos pede força. E muitas vezes isso pode ser confundido com prepotência, com arrogância. E é aí que está o perigo que a gente não pode cair como cristão. Tá? Então eu queria pedir para o Alê colocar o primeiro versículo, só para falar um pouquinho sobre isso, né? Está em Lucas 14, 11. Eu vou ler para vocês. Portanto, todo o que se exalta será humilhado, né? E o que se humilha será exaltado. E na sequência, Isaías 41, 10. Não temas, é o mesmo Deus falando. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Eu tenho para mim, que muitos cristãos têm uma baixa estima prejudicada, e não deveria ser assim. Eu acho que a gente tem que ter uma autoestima preservada, porque nós temos um Deus por nós. E muitas vezes as pessoas ficam com medo, tem muitos cristãos que têm medo de serem estigmatizados, né, de você ser taxado de uma pessoa bitolada, de uma pessoa atrasada. E a gente não tem que ter esse medo, a gente tem que não se impor com força e violência, mas a gente tem que se impor com a força do Espírito Santo que está em nós. Nós temos a força do Espírito Santo do único Deus, do único Deus. Não existe outro Deus. E se não existe outro Deus, a gente não precisa ficar incomodado de expressar nossa fé em cima disso, não de forma prepotente e arrogante, mas de forma forte, como o Espírito Santo nos instrui. Mas de uma forma humilde também, para que a pessoa entenda que esse amor ele vem da humildade, ele vem da conquista para com o Evangelho. A mensagem de Cristo é uma imagem de humildade, mas a gente tem que ter essa força por trás. E tudo direcionado nele, né? Um outro ponto importante que eu queria destacar, relacionado com isso, é a confiança e a determinação. O cristão, ele precisa ser confiante, ele precisa ser determinado, né? As coisas, elas não caem do céu só porque você é cristão. Você tem que ter confiança, determinação e foco, e ir atrás dos seus objetivos. Né? O Ion sempre é muito feliz com os adolescentes quando ele fala sobre a questão dos estudos. Né? Não adianta nada você ficar ajoelhado a noite inteira estudando, a noite inteira para a sua prova de matemática, se você ficou no fim de semana jogando futebol, quando o Espírito Santo te moveu a estudar. Você não vai bem na prova. E isso serve para todo mundo, não só para os adolescentes, serve para os adultos quando eles estão procurando um emprego, serve para os mais velhos quando eles estão querendo ter uma paz ou alguma coisa que ele está buscando. Não adianta você só esperar de Deus. Deus te dá as bênçãos, te dá as coisas, mas Ele pede que você enfrente os desafios com luta. Por isso que a música Rompendo em Fé tem muito a ver com isso. Porque vou lutar e vencer. Vou mover o sobrenatural, não você, mas com o Espírito que está em você. Mas se você ficar esperando essas coisas acontecerem, você não vai ter sucesso. E o pior, naquele exemplo do Ion, que ele sempre fala da escola, você vai poder cair até no risco de que você orou e Deus não te ajudou. Quando, na verdade, a culpa não é de Deus. O mundo, pessoal, ele não quer o sucesso da gente, principalmente dos cristãos. Ele não quer o sucesso de ninguém, a verdade é essa. O mundo está aí para tentar tomar o seu lugar, tentar te jogar um pouco para baixo, tentar te confundir. Tem muito desprezo, tem muita maldade, tem muita inveja, isso tudo é o que tem no mundo. A gente tem que estar focado em Deus para conseguir se desviar dessas coisas, né? Mas esse desvio ele tem que estar focado numa atuação de esforço, sempre centrado ao nosso Deus.
Aí eu volto com mais um exemplo bíblico que eu vou pedir para o Ale projetar, né, que fala sobre Davi. Davi tinha tudo para se sentir um fracassado, ó. Porém o Senhor disse a Samuel, né, em Samuel 16:7, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o exterior. Porém, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Às vezes você pode se sentir uma pessoa fraca, uma pessoa despreparada, uma pessoa que não é um guerreiro como Davi nunca foi. Mas se você tiver Deus com você, o verdadeiro e único Deus, eu repito aqui, você vai conseguir encontrar forças e Deus vai te glorificar com isso. E você vai conseguir atingir o seu objetivo. Pode não ser matar um Golias, mas cada um tem o seu gigante dentro da sua vida e sabe qual que é o seu problema. E mesmo que você não venha destruir aquele problema, você vai ter sabedoria para se desviar dele sem jogar ele no colo de outra pessoa. Então esse é o exemplo que eu digo aqui também. Os sonhos também são importantes, você tem que manter os seus sonhos, principalmente vocês jovens. Os sonhos, eles existem para a gente ter um foco, ter um objetivo. E você sonhar com alguma coisa não é um problema. Você tem que sonhar com aquilo e tem que direcionar suas forças para que você conquiste aquele seu objetivo. Só que se aquele objetivo, se aquele seu sonho for mudando, mas se você estiver amparado em Deus e firmado em Jesus, aquele sonho vai se mudar e você vai entender o porquê ele mudou e você com certeza vai sair dali com uma sensação até de superioridade daquilo que você pensava. Agora, ao passo que se você sonhar e não tiver um foco por trás em Cristo, qualquer tropeço que você tiver, você vai se frustrar. Qualquer mudança que aconteça, você vai começar a se frustrar e aquilo vai te derrubar mais. E aí aquele seu sonho, ele vai se afastar cada vez mais de você. Eu tive medo, pessoal, quando eu pensei nessa devocional, de ela se transformar em uma motivacional, né? Eu não queria isso. Mas a gente está num mundo que joga a gente para baixo o tempo todo, né? Um mundo que está aí nos confundindo, nos distraindo, né? E nos cansando com idiotices. A verdade é essa. Então, eu queria só dar um exemplo rápido no meu negócio em relação à confusão, distração e idiotice. Eu tenho lá os 40 idosos que eu trabalho e uma das filhas mandou essa semana uma mensagem de que no Rio de Janeiro tinha um monte de idoso morrendo por causa de vacina. Eu tinha dois caminhos. Eu podia, gente, eu não vou comentar aqui, eu tenho uma questão política, vamos no pessoal. Aqui é um grupo para tratar dos assuntos da sua mãe. Mas não, eu não fiz isso. Eu respondi para ela, falei, querida, você pode estar confundindo. Eu tenho aqui 40 idosos que foram vacinados. Eu tenho outros gestores que conversam comigo semanalmente, que indiretamente a gente está vendo 400 idosos. Nenhum deles teve problema com vacina. Nenhum deles teve problema com vacina. Esse micro esquema que eu estou te mostrando aqui de 500 pessoas com uma faixa de idade de 90 anos, me faz acreditar que o que você mandou é um fake news. E aí, na sequência, eu mandei também o chat GPT mostrando que era fake news, né? E aí, o que aconteceu? Não contente com isso, a pessoa respondeu, Luiz, mas eu acredito muito em você, você faz um bom trabalho, a minha mãe está aí, a gente confia em vocês, mas eu tenho muitos elementos que me fazem crer nisso. E aí é o Espírito Santo que me moveu para responder exatamente isso para ela. Naquela hora, eu falei, querida, hoje em dia o que mais tem é coisas para legitimizar tudo. Se você pegar a ideia mais esdrúxula que tiver, principalmente vocês adolescentes, qualquer coisa que você procure na internet, vai ter alguém que fala muito bem, preparado, alimentando aquela verdade. Então, assim, a internet, ela veio para fazer a gente crescer, mas ela veio também para dar voz aos imbecis, desculpe falar. E tem muito imbecil falando mais do que professor, e com mais voz do que professor aí na internet, com bastante seguidores, porque, infelizmente, a nossa população tem uma questão cultural muito baixa. E essas armadilhas que nós, cristãos, não podemos cair. Então, é um apelo que eu peço para vocês. E, para finalizar, já indo para o final da minha devocional, eu queria dividir com vocês, em cima de tudo isso que eu falei, uma vivência que eu tenho aqui.
Eu acho que a grande beleza da humanidade está na diversidade de pessoas, na forma com que as pessoas pensam. Então, às vezes, você tem um amigo que é super bem-humorado e você olha aquilo e fala, nossa, eu podia ser assim, eu ia ter condições de resolver isso, aquilo. Aí tem um outro que é mais quietinho, mas ele entra com uma frase de impacto que você não esquece a vida toda. Tem um outro que é todo atrapalhado, mas ele tem algumas saídas que você fala, poxa, olha que legal. E isso é que faz a gente crescer, é isso que faz a gente subir. Só que quando pega toda essa diversidade e você coloca essas pessoas para se deparar com um problema, eu tenho percebido que geralmente as pessoas se dividem em 2 grupos. Claro que tem mais grupos, né? Mas assim, 2 principais. Existem as pessoas, independente de serem bem-humoradas, quietinhas ou não, elas vão querer jogar o problema para outra pessoa e falar que não é coisa dela, ou então vão se vitimizar e vão ignorar o problema e falar, não, isso não é comigo. Essa pessoa, ela vai ter um caminho tortuoso pela vida, pela frente. E tem o outro tipo de pessoa que está centrada, sim, num Deus, que é onde eu convido a igreja a ficar, onde os problemas vão vir e você vai ter um Deus por trás, te dando força para enfrentar aquele problema. E se você não conseguir resolver, você vai ter irmãos em fé que também vão te ajudar a resolver esse problema, como o Rogério sempre fala aqui na igreja. Você não precisa sofrer sozinho. Você pode pegar e dividir esse problema, e o Espírito Santo que está tanto no seu colega da igreja quanto em você, vai te dar condições de se desviar disso. Com certeza, essa pessoa ela vai ter mais sucesso ao longo da vida. E é o que eu tenho feito com a minha vida. Eu não fico fugindo dos problemas. Eu enfrento eles. E aí vai uma dica de ouro que eu aprendi depois de mais velho. Quando surge um problema na sua vida, você não precisa resolver de cara. Dá um passo para trás. Pensa no problema. Entende a situação. Geralmente, o problema vai se resolver sozinho com as pessoas que trouxeram para você. Se ele não se resolver, aí você vai ter sabedoria vinda do Espírito Santo para direcionar a sua energia naquele problema. Isso tem dado muito certo na minha vida e eu não fazia isso. Eu sempre tentava, de uma forma atabalhoada, resolver e era muito mais cansativo. Se você dá um passo para trás, espera a situação, entender, refletir sobre ela, alguma coisa vai acontecer que eu creio ser de Deus para te dar a solução para aquilo. E, por fim, eu queria ler para vocês rapidamente um textinho aqui, porque eu não queria improvisar nessa leitura, que eu gostei do que eu escrevi aqui. A minha intenção hoje, pessoal, é lembrar a todos que temos ao nosso lado um Deus forte que é por nós. O único Deus vivo que venceu a morte e venceu o mundo. Ele se fez carne e morreu para que tivéssemos vida eterna nele, apenas nele.